Graça e paz a todos, Deus abençoe, queridos. Prazer estar uma vez mais com vocês para compartilhar uma porção da palavra de Deus. Livro de Ezequiel, aqueles que conseguirem acompanhar, capítulo de número 37. A partir do versículo 1, nossa saudação, pastor Cláudio, pastora Adelina, Deus abençoe. Prazer rever alguns amigos, conhecidos, parentes, sempre é bom. Queridos, Ezequiel 37, a partir do versículo 1. Veio a mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Até aqui, por gentileza, pode se assentar. Queridos, estou hoje aqui para trazer uma resposta para dúvidas de alguém, em que talvez nesses dias, nessa semana, se questionou e questionou a sua fé. E talvez você parou para pensar em algumas coisas, algumas dúvidas começaram a surgir. E talvez algumas perguntas que surgiram, você não encontrou resposta. Eu tenho uma resposta para as tuas dúvidas nesta oportunidade. O Senhor me trouxe hoje aqui para responder perguntas de alguém em que está passando por um momento em que a sua fé está em crise. E é neste momento que a sua fé está em crise. Você precisa de respostas. Aleluia. Sinto Deus hoje. Tem uma presença de Deus tão gostosa. Eu estava questionando quanto à palavra. Aí veio a irmã e cantou o louvor. Então, realmente o Espírito Santo está confirmando dentro do que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Queridos, existem dias em que parece que você é um gigante espiritual. Em que parece que tudo que vem pela tua frente, você tem condições de passar por cima, de pisar e sair do outro lado forte, valente, triunfante. Mas existem dias em que você tenta entrar dentro de você e encontrar aonde tem um pouquinho de fé, para você conseguir vencer aquela situação e aquele momento. E durante esta mensagem você vai se identificar
com alguns personagens bíblicos que aqui vamos citar. E você vai ver que não é só você que passa por isso em que você está passando hoje. Não é só você que passa pelo que você já passou, talvez. E se tem alguém que ainda não passou por um momento de crise de fé, aproveita esta palavra e mastiga cada palavra hoje aqui. Porque você vai precisar disso ali na frente. É algo que todos nós, em algum momento da nossa caminhada, temos uma crise de fé. Queridos, nós fizemos leitura de um texto de alguém, um grande homem, um grande profeta, por nome de Ezequiel, em que profetizava algo extraordinário. Deus era com ele, Deus falava na boca dele, Deus falava frente a frente com ele. Mas chegou um determinado momento em que Deus falou com ele um pouco diferente. Ezequiel, é o seguinte: a mulher que tu tem, a tua esposa, que é o teu encanto, eu vou tirar ela. E ela vai morrer repentinamente. Só que é o seguinte, Ezequiel, tu não vai chorar, tu não vai prantear. O processo de luto que Israel está acostumado a viver, tu não vai viver, e nem sequer os que te rodeiam não vão viver o luto pela tua esposa que tu tanto ama. Vocês não vão viver o luto. Ezequiel fala para Israel pela manhã. À tarde, a esposa dele morre. E agora Israel começa a questionar e perguntar: por que isso? O que Deus quer falar conosco dessa forma, desse jeito, desta maneira? Aí Deus fala na boca de Ezequiel: eu vou fazer assim com Israel. Eles estão desobedecendo, estão sendo desobedientes, então eu vou tratar de um jeito diferente com Israel. Eu vou destruir, vou permitir que seja destruído o templo. Os filhos e as filhas vão ser mortos. Porém, ninguém vai chorar o seu luto. Vocês vão viver o remorso, porque eu venho falando, eu venho avisando já há um bom tempo e não está adiantando. Vocês vão viver esse remorso. Israel agora ouve aquelas palavras e o Ezequiel sai deste momento. Imagina o coração de Ezequiel. Ezequiel sai deste momento em que tinha perdido a sua esposa que ele amava. A fé de Ezequiel, aquele homem gigante na fé, foi abalado agora a sua fé. Por que Deus fazer isso? E agora, neste momento, Deus, capítulo 37, Deus dá uma visão para Ezequiel. E aqui você começa a entender a mensagem. Deus dá uma visão para Ezequiel. Só que o momento que Ezequiel estava vivendo, a resposta para ele dar para Deus, ele não tinha. A resposta de Ezequiel dar para Deus ele não tinha, porque ele tinha perdido a sua esposa. E agora Deus coloca ele no meio de um vale de ossos secos. Mais ainda, secos.
Riquíssimos. César, não estou entendendo. É que você começa a entender agora. As circunstâncias da nossa vida fazem com que, às vezes, a nossa fé entra em crise. Você está conseguindo entender? Eu falar de alguém, falar que Jesus cura, que Jesus ressuscita, enfim, quando está tudo bem na família, é bom. Agora, quando alguém teve uma perca dentro do lar, quando tem uma enfermidade dentro do lar, aí muda. Aí muda. Falar que Jesus ressuscita quando tem alguém recém tombou, em que talvez tenha uma chance de fazer uma massagem cardíaca e por aí afora, é fácil. Agora entrar no meio de ossos sequíssimos e perguntar, é possível reviver? As circunstâncias são outras. Querido, e é neste momento em que as circunstâncias não são favoráveis. Deus está olhando para mim e para ti. E olhando onde está a nossa fé. E se nós somos tão mutáveis assim, a ponto de abandonar ela e dizer, eu não quero mais. Eu preciso te avisar que se Deus te alcançar o que você está pedindo, Ele é Deus. E se Ele não te alcançar, Ele continua sendo Deus. Se a tua fé é tão gigante, tão grande, a ponto de você tocar o céu, glória a Deus. Ele é Deus. Mas se a tua fé é tão pequenininha de você olhar as circunstâncias e não conseguir dar uma resposta para Deus, como Ezequiel fez, ele continua sendo Deus. Ele não muda. Ezequiel chegou a uma certa situação em que ele olhou e disse, Senhor, eu não tenho resposta para te dar. Tu sabes. Sabe aquele momento que você entra dentro do teu quarto, em que a Bíblia instrui e diz assim, fecha a porta atrás de ti, e conversa com teu pai em secreto, que ele publicamente te recompensará. Naquele momento, em que às vezes a tua fé, você não consegue nem proferir palavras. Você chega a dizer assim, será que Deus existe mesmo? Não vem me dizer que você nunca questionou isso. Porque quando tudo está bem, nós damos glória a Deus. Mas quando uma decepção acontece na nossa vida, nós questionamos, Deus, onde é que tu está? Aonde tu estás? Quer dizer, nós lembramos, Deus está conosco quando as coisas estão indo bem. Mas quando as coisas não estão indo bem, questionamos, Deus, aonde tu estás? Queria eu trazer uma mensagem em que pudesse massagear o nosso ego. Só que às vezes é preciso nós parar um pouquinho e analisar um pouco sobre a nossa fé.
A palavra do Senhor vai dizendo, nos versículos posteriores, que a nossa irmã cantou. Profetiza, Ezequiel, sobre os ossos. Mas profetiza porque vai criar nervos, vai criar carne, vai criar pele. E agora Ezequiel olha para aquela situação, grande exército formado. Osso começa a se juntar com osso e começa a criar aqueles nervos, claro que é uma visão que ele está tendo. Começa a criar carne, começa a criar pele, porém, não tem vida. Ezequiel se maravilha com aquela situação. E o Senhor questiona ele de volta. Ezequiel, será que eles vão viver? Aí o Senhor diz a Ezequiel, profetiza. Espírito de vida sobre eles. Glória a Deus, aleluia. O Senhor me trouxe hoje aqui para dizer para você, o Espírito de vida está soprando sobre essa tua fé, em que já está morta, e talvez tenha alguém aqui, e que está com a sua fé a tal ponto, que talvez já está na situação de vale de ossos secos, sequíssima. Mas o Senhor está voltando a ter vida novamente para essa tua fé, em que já estava morta, e não somente morta, mas já tinha entrado em estado de putrefação, e já estava na situação de ossos sequíssimos. Mas o Senhor está dizendo, eu vim aqui, porque eu preciso ressuscitar a tua fé, eu tenho algo na tua vida, eu tenho algo maravilhoso contigo, eu tenho algo extraordinário contigo, e não é essa tua fé pequenininha, morta e sequíssima, que vai acontecer alguma coisa, mas é algo extraordinário, através da tua vida, que vai voltar a acontecer de novo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Poderá voltar a viver. E você está dizendo, Senhor, tu sabes. Quando eu olho no Salmo 73, eu vejo um camarada por nome de Asaf. Quem foi Asaf? Estou contando um pouquinho a história do personagem, para você se identificar com ele também. Asaf, quando menino, ali seus 16, 17 anos, Asaf tocava símbolo. O que é símbolo? É como se fosse 2 pratos. Ele fazia parte da percussão dos levitas, ele era levita. Esse camarada por nome de Asaf. E era alguém que tinha uma paixão pela presença de Deus. Quando Davi ele vai buscar a arca, vai buscar na arca na casa de Elimeleque, depois vai na casa de Obed-edom, mas da casa de Obed-edom até Israel, até Jerusalém, o Asaf vai junto. E quando Asaf, agora está todo aquele grupo de louvor, todos levitas louvando e adorando, o Asaf está junto. Mas me chama a atenção porque o Asaf estava lá no fundo da fila. Os outros instrumentos estavam todos ele na frente, mas o Asaf estava no fundo da fila, tocando a sua percussão. Porém, a vontade do Asaf era de estar próximo da arca, pertinho da arca. A arca simbolizava a presença de Deus. E agora a arca estava sendo levada, e vem o Asaf se enfiando no meio dos outros, entrando e vai indo, tentando chegar próximo da arca. O que quer dizer com isso, irmão César? Asaf era apaixonado pela presença de Deus.
Asaf amava Deus de tal forma, ele tinha uma fé grande, gigante no Senhor, em que ele fazia de tudo, ele oferecia o seu melhor, o seu louvor, a sua adoração, mas apenas ele tocava o seu símbolo. Asaf não se contentava apenas tocar símbolo. A arca agora chega em Jerusalém, e quando a arca está em Jerusalém, o Asaf começa a aprender outros instrumentos também. E para nós ganharmos tempo, o Asaf ele vai desenvolvendo habilidades com outros instrumentos. Vamos dar um exemplo para nós conseguir entender melhor. Asaf aprende a tocar trompete. Asaf começa a aprender a tocar instrumentos de sopro, talvez saxofone. Asaf aprende a tocar flauta. E Asaf vai aprendendo a tocar outros instrumentos, talvez o teclado. Claro que não tinha, talvez na época, eu estou usando exemplos para nós conseguir entender, fica fácil de nós compreendermos. E Asaf vai aprendendo. Asaf vai aprendendo e vai aprendendo. De repente, o Asaf é alguém que tinha uma habilidade tão linda e a dedicação que ele tinha ao Senhor era tão grande, e que Deus toca em Davi e diz: Davi, esse aí serve para ser o regente da orquestra. Estava lá o Asaf, regendo a orquestra, com uma fé gigante, com uma fé tremenda, com uma fé que ninguém parava o Asaf. Ele amava o que ele fazia, ele disse: olha, eu estou fazendo tão bem isso aqui eu posso fazer um pouquinho mais para o Senhor. Asaf não tinha limites do que ele fazia para o Senhor, não tinha limite. Ele queria sempre fazer mais e mais e mais, a tal ponto de que eu vou reger a orquestra, mas eu posso fazer um pouquinho mais. Eu vou montar um coral. E Asaf agora monta um coral. Asaf rege a orquestra e rege o coral. Rege a orquestra e rege o coral. E Deus se agrada daquela dedicação do Asaf. Que fé gigante que esse homem tem de me agradar. Que vontade que esse homem tem de me agradar. Que vontade que ele tem de me servir, de agradar ao meu coração. Como tem uma pessoa com tanta vontade desse jeito? Aí tem agora um período de louvor dentro do templo. Asaf disse: não é muito pouco isso. Aí o Davi coloca ele de chefe da regência, ou chefe da música do templo. Nos levitas, Asaf era o chefe do louvor. E Asaf agora cria turnos de louvor. Era dividido em 4 turnos de louvor. O dia, 24 horas, louvor, adoração. Adoração e louvor. Louvor e adoração. Tamanha era a dedicação deste homem. Dedicado ao extremo. Irmão César, não estou conseguindo entender onde é que tu quer chegar. Está falando de crise. O que tem a ver isso? Você já vai entender. Agora, este homem extremamente dedicado ao louvor, dedicado à adoração, ele se encontra numa situação, pastor Cláudio, a casinha dele talvez não era a melhor do bairro. Ele não tinha o melhor carro. Eu estou usando um exemplo para você conseguir entender bem. A casinha do Asaf
talvez feita de madeira. O carro do Asaf, talvez um Fuca com problema no carburador, botando gasolina para fora. Entrava dentro, aquele cheirão de gasolina. Aí olhava. Fosse nos dias de hoje, eu queria ter uma caminhonete igual do pastor Cláudio. Aí no capítulo 73, e agora você vai entender. Ele começa a questionar a situação financeira dele. Mas como pode alguém tão gigante na fé, deste jeito, dessa forma, desta maneira, questionar a sua fé? Asaf entrou numa crise da sua fé. Ou a sua fé entrou em crise. Você está entendendo? Por isso que eu disse, às vezes nós estamos lá no auge, do topo, em que nada na nossa frente para. Mas existem momentos em que a decepção nos pega também. E não existe ninguém aqui, super-homem ou super-mulher, em que em algum momento não entra em crise na sua fé. Asaf agora entra neste momento de crise. E ele começa a falar assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Não pode. Não pode. Você está conseguindo entender? Alguém que antes tocava símbolo, que ia estar perto da presença do Senhor, chegou a tal ponto, regia orquestra, regia coral, 4 turnos de adoração, agora chega a um certo ponto, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse. Você vem na igreja hoje com vontade? Você está alguns dias questionando e dizendo, acho que eu vou parar um pouquinho. Deus não me deu o que eu queria, não me alcançou aquela bênção financeira que eu buscava, não me alcançou aquela cura que eu tanto queria. E talvez você veio no culto hoje dizendo, é o último culto que eu vou. Aí o Senhor trouxe alguém lá de Distância Velha para dizer para você, fica tranquilo, é a tua fé que está em crise. É um momento, não é para sempre isso. É um momento, não é para sempre isso. É um momento que você está passando. Não é sempre de alto, não. Vai ter momentos também de baixa. E é neste momento em que talvez o Paulo estava, ele diz assim, Senhor, tira esse espinho da carne. Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É no momento de crise de fé que o poder de Deus se aperfeiçoa. É quantas vezes nós dizemos, Senhor, eu não consigo mais crer. Eu não consigo mais acreditar. Senhor, tem alguma coisa, Deus. Eu acho que eu vou parar, eu não consigo mais caminhar. Aí você vem num culto como este, dia 10 de março de 2024. O Senhor disse, hoje eu vou marcar a tua história, para você saber
que não é só você que tem dúvida, não é só você que passa por crises da fé. Não! Não é somente a tua fé que está em crise, não. Outros também já passaram. Quando eles passaram por esses momentos, eu demonstrei o quanto eu era vitorioso. O quanto eu os fiz vitorioso. Queridos, temos inúmeros personagens bíblicos que poderíamos citar hoje aqui. Poderíamos citar João Batista. João Batista é o precursor de Jesus, em que milagres e milagres aconteceram. Tanto é que a Bíblia diz que, nascido de mulher, não houve profeta maior do que João Batista. Mas, de repente, ele estava na prisão. João Batista pregava e dizia, olha, esse aí que está vindo. Eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Mas chegou um certo momento em que a sua fé, o maior profeta, em que já pisou esta terra, teve crise na sua fé. Você não é super-homem, não é super-mulher. O que está acontecendo contigo acontece com outros servos do Senhor também. O João Batista chama os seus discípulos na prisão, ele estava na prisão, chama os seus discípulos, olha, vão lá e pergunte lá para Jesus, se é ele mesmo o Cristo que há de vir, ou devemos esperar outro. Você está conseguindo entender? Até aquele momento ele tinha 100% de convicção de que era o Cristo. Mas quando a fé dele entrou em crise, ele precisou questionar se realmente era o Cristo. Ou deveria esperar um outro. O que acontece com você? É que às vezes senta, coloca suas mãos na cabeça, ou a cabeça entre as suas mãos, e questiona, Senhor, realmente tu existe? Deus, realmente tu me ama? Será que tu tens um plano na minha vida? Deus, aonde tu estava quando aquilo aconteceu? E às vezes as tuas lágrimas rolam no rosto. Você se questionando. Mas até ontem você tinha certeza de que Deus era contigo. Hoje mudou o quadro. E é para você que mudou o quadro, em que o Senhor escolheu de falar contigo hoje. E dizer para você, eu continuo no mesmo lugar. Eu continuo no mesmo lugar. É só a tua fé que está em crise. É só a tua fé que está em crise. Mas eu permaneço sendo o mesmo Deus. Ontem, hoje e continuo eternamente. O Asaf, tentando entender a situação, ele diz, olha,
Os ímpios não têm aperto, os olhos chegam a estar inchados de gordura, eles têm do bom e do melhor. Mas eu estou com dificuldades. Versículo 22 de 73, ele vai dizer assim: assim me embruteci e nada sabia. Era como um animal perante ti. O mesmo Asaf, o mesmo gigante na fé, que questionou ao Senhor até o versículo de número 22. Mas o 22 ele reconhece. O 21 ele vai dizer assim: assim o meu coração se azedou. Olha o ponto que Asaf chegou. O mesmo gigante na fé teve o coração azedo. Assim o meu coração se azedou. E eu senti picadas nos meus rins. Versículo 22, assim me embruteci. E nada sabia. Era como um animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo. E aqui começa a entrar a resposta para ti, querido. A resposta para ti, querida. Aleluia. Aqui começa a entrar a resposta para você. Louvado seja o nome do Senhor. Estou de contínuo contigo. E tu me seguraste pela mão direita. No momento de crise, você esquece dos livramentos que o Senhor te deu. No momento que a tua fé está em crise, você esquece dos benefícios que o Senhor fez por ti. Quantas curas o Senhor já fez? Quantos livramentos o Senhor já te deu? Quantos milagres Ele já fez dentro da tua casa? No momento de crise, que a tua fé está em crise, você esquece que quando não tinha pão para comer na tua mesa, Ele providenciou uma forma e chegou o pão para você se alimentar. No momento que a tua fé está em crise, você esquece de tudo isso. Mas o Asaf foi a um lugar certo. Mesmo lugar que você está aqui hoje. O Asaf entrou no santuário. Quando a tua fé estiver em crise, não deixe de vir ao santuário. Porque aqui no santuário você vai reconhecer que o teu coração estava azedo. Você vai reconhecer que você estava embrutecido. Mas quando aqui dentro você vai conseguir entender que você está passando por um momento que a tua fé está em crise. Aí você vai entender que o Senhor de contínuo te pegou pela tua mão direita. Dá sua mão para o seu Cláudio. O Senhor fez assim contigo. Você estava prestes a cair no despenhadeiro, no precipício. O Senhor te pegou pela tua mão direita. Aleluia. Por gentileza, pastor Cláudio. O Senhor caminhou contigo muitas vezes que você não imaginava, em que você não sabia. Aleluia. O Senhor caminhava contigo para um lado e para o outro. O Senhor caminhava contigo te segurando na mão direita. Mas no momento de crise da tua fé, você não conseguir perceber isso. Você não consegue perceber isso. Obrigado, pastor Cláudio. Fica tranquilo. Não é só você que passa por isso. Nós todos, em algum momento da nossa caminhada, passamos por isso. E quando você estiver neste momento, você lembra dessa mensagem que está sendo pregada aqui hoje.
Asaf agora está no templo. Aí ele começa a dizer, a quem tenho? Versículo 24. Guia-me com o teu conselho, e depois receberás em glória. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem me deseje, eu sei quem eu desejo, além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongarem de ti permanecerão, mas tu tens destruído a todos aqueles que apostatam ou se desviam de ti. Querido, mesmo que a sua fé esteja em crise, não se distancie dos caminhos do Senhor. Não pare na caminhada porque a tua fé está em crise. Não pare na caminhada porque o Senhor não alcançou aquilo que você queria, na hora que você queria, no momento que você queria, do jeito que você queria. E como às vezes nós queremos ensinar a Deus. Nós queremos as coisas no imediato. Na hora que nós queremos. Deus tem que dar agora e deu. Aí às vezes a gente quer até ensinar Deus, né? Deus, imaginou só, Senhor, se tu fizesse assim, assim e assim e assim. Olha que legal que seria. Olha como seria magnífico isso. Eu ia até testemunhar, eu ia até contar para os outros o que o Senhor fez. O Senhor é... Vamos ver se eu vou esperar um pouquinho na hora certa, no momento certo. Se você vai ter condições de testemunhar também, de contar o que eu fiz. Querido, aleluia, a crise da tua fé em crise, não é para sempre, não vai durar permanente, não. É apenas um momento, é passageiro, é muito rápido. É muito rápido. Agora, a decisão que você toma pode ser permanente. Asaf conseguiu entender o momento certo da sua decisão e entrar no santuário. E no santuário conseguiu ver quem é o Senhor e ver o quanto seu coração estava azedo, o quanto ele estava embrutecido. Um homem que foi um gigante na fé, mas naquele momento estava passando por uma crise. E eu quero encaminhar para o final. João Batista. Os discípulos de João Batista vêm de volta com o testemunho. Porque chegaram até Jesus, o João mandou perguntar se é o mesmo Cristo que era para vir ou devemos esperar um outro. Olha, vocês falam para o João que os coxos andam, os enfermos são curados, os oprimidos são libertos, os mortos ressuscitam. Só fala isso para o João. Voltaram de novo. Aí o João entendeu. O Isaías profetizou sobre isso. Eis que o Espírito do Senhor é sobre mim. Aleluia. Para pôr em liberdade os que estão aprisionados. Para curar os enfermos. Aí o João entende a mensagem. Não, realmente é o Cristo que há de vir. Querido, aleluia, não sei se você está entendendo. No momento de crise da tua fé, a tua resposta está aqui.
tua resposta está na palavra de Deus. Aleluia. Quando a tua fé está em crise, abra a palavra do Senhor, porque a tua resposta está aqui dentro. O Senhor Jesus disse, só disse para o João, que a resposta está nas Escrituras. Por Ezequiel, profetiza. Os espíritos agora de vida começou a soprar. E houve um grande reboliço ali. E aquele grande se formou um grande exército. Para Asaf olhou para os ímpios, em que ele desejou ter aquilo que os ímpios tinham. Mas Asaf olhou e viu o fim deles. Asaf, não é isso que eu quero para mim. Não é isso que eu quero para mim. Quem tenho eu no céu, senão a ti? Quem nós temos no céu, senão o Senhor? É Ele quem nos socorre. É por isso que o salmista diz assim, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se a tua fé apenas está em crise, ela não pode ser abalada para sempre, não. É um momento apenas de crise, mas a crise não é permanente. A crise é passageira, é por um momento, ela vai passar. E do outro lado, você vai ver, aleluia, que esta fé que entrou em crise anteriormente, hoje você voltou a ser um gigante espiritual de novo. Se coloque em pé, por gentileza. Queridos, Abacuque pediu algumas respostas, viu algumas injustiças, questionou, enfim. Mas lá no final do seu capítulo 4 do seu livro, ele vai dizer assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que nos currais não haja gado, ainda que o fruto da oliveira minta, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Abacuque também passou por uma crise na sua fé, quando questionou a Deus em algumas situações, queridos. Às vezes aquele questionamento que você entra, eu vim aqui para dizer para você, que não é só você que passa por isso. Outros servos do Senhor e grandes gigantes na fé, passaram por crises também na sua fé. Mas eles permaneceram firmes, constantes. E do outro lado saíram vitoriosos. Deus tem vitória para a tua vida. Deus tem vitória para o teu lar. Deus tem vitória para a tua família. Deus tem vitória para os teus. Deus tem bênção financeira. Deus tem bênção material. Deus tem bênção da saúde. Deus tem muitas bênçãos para você. E se talvez você está passando por este momento de crise, o Senhor me trouxe hoje para dizer para você, filho, é só um momento de crise. Lembra de quem você já foi. Lembra o que você já fez através da tua fé em mim. Lembra o que eu já fiz por ti. Não desiste agora no momento da crise da sua fé.